paz, galera! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Robinho Barros e hoje eu vim trazer para vocês algumas dicas para que você se torne um bom professor da escola dominical. Se você gosta desse assunto, se você já se interessou por isso, não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. A primeira dica que eu tenho para dar para você hoje é muito simples. Se prepare. Você precisa dominar o assunto que você vai abordar durante a sua aula. É muito importante que você tenha bastante informação para passar para o seu aluno. Por quê? Porque muitas vezes a gente não se prepara direito, às vezes a gente se atenta apenas ao que está dentro do conteúdo da lição e acaba chegando na hora da sala de aula, o aluno faz uma pergunta que tem a ver com o tema, mas não está inserido na lição, e aí a gente acaba passando vergonha. É verdade. Um exemplo, a sua aula vai falar sobre o tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Deus. E aí você se prepara com o que tem apenas na lição, né? Ali vai ter as dimensões do tabernáculo, as divisões, né, do tabernáculo, o átrio, o pátio, lugar santo, lugar santíssimo. Mas aí de repente você vai para a sala de aula achando que aquilo ali é o suficiente, e aí chega o seu aluno e pergunta: professor, o que tinha dentro da Arca da Aliança? E aí você: puxa, não estudei sobre a Arca da Aliança, não sei o que tinha dentro dela. Mas não se preocupa, eu vou estudar e na próxima aula eu trarei para você. É o quê? Pronto, você perdeu a credibilidade do seu aluno. E é muito difícil quando você perde a credibilidade do seu aluno, é muito difícil você reconquistá-la de novo. Então, na medida do possível, irmãos, se prepare o máximo possível, dedique o seu tempo, invista o seu tempo no estudo, para que você possa apresentar para o seu aluno uma aula de qualidade, onde ele vai aprender e não vai ficar com nenhuma dúvida. Lembre-se do que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, e no seu versículo de número 7, a parte B, ele diz: se o seu dom é ensinar, então que haja dedicação ao ensino. Amém? Segunda dica que eu tenho para dar para você é utilize recursos visuais. É muito bom, é muito importante você saber utilizar os slides, por exemplo, né? Você levar algo assim que vai chamar a atenção deles. Os estudos comprovam que as pessoas aprendem muito mais com aquilo que elas veem do que com aquilo que elas ouvem. Então, se você levar um material de qualidade, prepare os slides com antecedência, né? Leve para a sua sala de aula um material bacana, bonito, colorido. Isso vai chamar a atenção deles. Porque aquilo que você fala, né, durante a sua aula, muitas vezes eles se esquecem, né? Passa desapercebido, passa alguns dias, algumas semanas, eles se esqueceram de 90% do que você falou na sua sala de aula. Mas a imagem que ele viu, a imagem que você colocou para ele, isso vai ficar gravado na memória dele, né? Então, com certeza, vai demorar um pouco mais para ele se esquecer da imagem que você colocou. Então, é muito importante, utilize esse recurso, utilize recursos de imagens visuais. Se você tem na sua igreja um retroprojetor, um data show, utilize isso. Se você não tiver um computador, notebook, alguma coisa que vá transmitir a imagem, mas mesmo assim não tiver, use a lousa, mas traga alguns recursos visuais. Antes, quando eu não tinha notebook e eu já dava aula na escola dominical, o que eu fazia? Eu recortava algumas figuras que tinham a ver com o tema e levava e colocava na lousa. E aí quando eles chegavam, eles olhavam: o que está acontecendo, professor? E eu falava para eles: hoje nós vamos aprender sobre isso, isso e isso. Então eu coloquei alguns desenhos aí para que isso ajude vocês a assimilar aquilo que eu tenho para passar para vocês hoje. Eles gostavam bastante, é muito interessante, é muito bacana, tá bom? Terceira dica de hoje: dinâmica. É muito legal você fazer umas dinâmicas divertidas, né? Umas dinâmicas alegres para frente,
que vai fazer com que eles, além de eles aprenderem, né, o tema que você está passando para ele, a lição, a aula que você está aplicando na vida deles naquele dia, também eles vão se divertir, vai tornar a aula mais agradável, e assim com certeza na próxima semana eles vão ficar ansiosos, animados para ir para a sua aula, porque você conseguiu fazer a sua aula ser mais divertida, mais dinâmica, mais engraçada. Isso é muito legal. Há um tempo atrás eu não gostava de usar dinâmicas, eu achava que não cabia, né, no meu método de ensino, achava que não era importante aplicar dinâmica neles. Mas aí foi vendo vídeos como esse, pegando dicas com pessoas mais experientes do que eu aprendi que a dinâmica ela facilita e ajuda o aluno, porque além dela motivá-lo, porque ele é sempre alegre, é sempre divertido, né? Além disso tudo, ainda traz um conteúdo que vai edificar a vida dele, e com isso ele vai aplicar aquilo na vida dele. A dinâmica nada mais é do que uma forma de você aplicar aquilo que você está ensinando direto na vida dele, de uma forma prática, objetiva. Então isso é muito legal, faça isso, utilize dinâmicas, que vai ajudar muito no conteúdo da sua aula, amém? Próximo ponto, utilize uma linguagem simples, né? Não tente fazer muita firula, trazer muitas palavras difíceis para dentro da sua sala. Mas quando você for preparar a sua aula, evite usar palavras muito difíceis, porque a aula da escola dominical ela tem que ser prática, objetiva. Então, se você colocar palavras muito difíceis, que dificultam o entendimento do seu aluno, isso vai fazer com que ele não consiga absorver a mensagem que você tem para ele. Às vezes as pessoas falam tantas palavras bonitas, palavras tão chiques, que as pessoas não conseguem entender. E aí ficam boiando no assunto, pensando, o que ele quis dizer com isso? Né? Então use palavras simples, palavras atuais, tá? Principalmente se a sua faixa etária for jovens e adolescentes. Então não adianta você vir com palavras chiques demais para eles, que eles não vão entender. Então utilize uma linguagem bem atual, né, bem moderna, para que eles possam entender o que você está falando, e assim eles possam absorver a mensagem que você quer passar para eles, amém? E por finalizar esse vídeo, a quinta dica de hoje, e a mais importante de todas: ore pelos seus alunos. Apresente todos eles nas mãos do Senhor. Peça para que o Senhor dê entendimento, sabedoria, graça para eles. E assim a sua aula vai ser muito mais cheia de graça. A sua aula vai ser com certeza uma grande bênção se você orar pelos seus alunos. Ore por todos, apresente um a um. Você às vezes não conhece todos eles no íntimo, mas o Senhor lhe conhece o íntimo de cada um, e Ele vai atuar naquela área aonde que o seu jovem mais precisa, o seu adolescente, o seu aluno mais precisa. Então faça isso, faça as aulas com muito carinho, prepare-se com muito amor. Lembre-se, se o seu dom é ensinar, faça com dedicação, amém? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe um like aí, se inscreve no nosso canal, porque isso vai estar nos ajudando muito a estar crescendo aqui no YouTube, e assim vai estar me motivando a estar fazendo cada vez mais conteúdos para vocês estarem assistindo com a gente, amém? Que Deus abençoe vocês, fui!